Bom dia, né? Que eu já dei bom dia, pessoal. É um prazer estar com o nosso pastor aqui, neste projeto, né? Buscando refletir, discutir sobre assuntos de uma forma intimista com o nosso pastor. Que eu já falei que o tema que vamos abordar hoje, né, sobre a mulher na religião, sobre a participação feminina no meio religioso. Como eu já me identifiquei, faço parte, sou a dirigente do Departamento das Senhoras. Pastor Moisés, eu vou fazer uma pergunta. Pastor, quais são os desafios enfrentados pelas mulheres em posições de liderança religiosa? Amém. Eu acho que esse tema é um tema bem próprio, bem atual, não é? É. Porque a cada dia parece-me que alguns novos termos estão sendo agregados ao nosso vocabulário, ao vernáculo, né? Hoje se fala muito sobre o empoderamento feminino. É verdade. É bom que se diga, irmãos, que a igreja, a palavra de Deus, não é contra a questão dos direitos femininos, né? É tanto que a Bíblia, ela dá a cada gênero, vamos dizer assim, o seu valor, a sua importância e aquilo que deve ser feito. Mas com o passar do tempo, o ser humano, porque o próprio homem é quem é o seu próprio algoz, né? Somos nós quem criamos as nossas grades em todos os lados, E aí muitas vezes a gente deixa de estar numa posição que é a posição que Deus estabeleceu, tanto para o homem como para a mulher, e passa a uma posição de domínio, né? Ou de subserviência, entende? Então, em cada cultura existe uma forma específica de vida, tanto do homem como da mulher. Mas a gente sabe que ao longo da história, a mulher sofreu muitas pressões. E por conta disso, hoje nós temos aquele grito e tal, liberdade da mulher, apoderamento da mulher, que tem ultrapassado a linha da racionalidade, não é? E tem ultrapassado também aquilo que Deus estabeleceu para o bem-estar, tanto do homem como da mulher. Então, o que ocorre? Quando você observa que os movimentos chamados feministas, né? Não todos, mas há uma grande manifestação até de ódio, ou de perseguição, ou de menosprezo da figura masculina. Então, Deus não está nesse negócio. Com certeza. Tem que haver o respeito, não é? Isso. A mulher precisa ser respeitada como mulher, não é? E o homem precisa ser respeitado também como homem. Como é que vamos conviver, não é? É verdade. Como é que vamos conviver em família? Como é que vamos conviver na sociedade se nós começamos a construir muros que nos separam? A gente tem que ter muita cautela com isso. Mas a pergunta foi: quais são os desafios? Não é? Quais são os desafios? A mulher, a gente sabe, normalmente tem jornada dupla, tripla, É verdade. de trabalho, né? A gente não pode negar isso. Ela é esposa, ela é mãe, ela é dona de casa e, na maioria das vezes, ela é também a profissional. É verdade. Aquela que tem que trabalhar para ajudar o seu esposo nas despesas da casa, da família dela também. Cuidar-se, né? Ela tem que ter o seu dinheirinho para se cuidar. Então, pode imaginar o desdobramento que é para a mulher ser ao mesmo tempo tudo isso e ainda ter uma responsabilidade, vamos nesse momento
limitar, né? Na igreja. Então, a gente tem que respeitar essa mulher que trabalha, que lava prato, que varre casa, que cuida de filho, que cuida do marido, que paga as contas muitas vezes, que o marido está trabalhando, ela vai no banco, ela vai ali, vai e paga todas as despesas. E ainda tem que ir para a igreja. Ainda tem que cuidar de um departamento. Eu falo de liderança, né? De um departamento, porque quando você é líder de um departamento, as tarefas não são limitadas a uma apresentação litúrgica, né? Chegar na igreja, irmãos, cantar o hino, salve os irmãos com a paz do Senhor, vamos começar o culto e tal, irmão fulano canta, irmão... Não é só isso. Não. Você tem que ter um período de oração, Isso. de leitura da palavra, de escolha de temas, de observar a programação daquele departamento, o que está funcionando, o que não está funcionando, as viagens, os retiros, o indivíduo em si. Eu costumo dizer o seguinte, o líder de um departamento, ele é um ministro, pode não ser um ministro consagrado, ordenado, mas ele é um líder, e como líder ele tem que saber, irmã Maria faltou, o que houve com ela? Se for um departamento masculino, mesmo assim. Irmão Samuel está desempregado, será que ele não está passando necessidade? Como é que estão as contas do irmão Samuel? E a irmã Joaquina está no hospital. Vamos então criar um grupo de visita, quando pode, quem pode entrar, qual horário, o que é conveniente, o que não é conveniente, qual é o apoio da família, a família quer, não quer. Então, existe uma série de trabalhos nos bastidores para quem lidera em qualquer lugar, principalmente na igreja. Isso. Agora, observe, quando o marido é evangélico, algumas vezes é mais fácil. Eu estou dizendo algumas vezes, porque nem todo marido que diz que é evangélico é peça boa, não. Tem muito marido evangélico que é um caifás. Que só quer viver na igreja. E o não crente, então, leva logo a tua cama para a igreja. Isso mesmo. O tempo todo. É assim não tem mesmo. marido, não tem casa para cuidar, não. Será possível? Então, a mulher sofre essa pressão. Porque ela é esposa, ela é mãe, ela é dona de casa. Não é fácil, não. E, ao mesmo tempo, ela quer servir ao Senhor. Isso. Servir ao Senhor. Aí entra a questão, muitas vezes, da sabedoria, irmã Rosa. Tem mulher cristã? E tem. Não vou dizer, não, só mulher, não. Tem líderes cristãos que dizem, não, o importante é servir ao Senhor. É assim? Não. Vai estragar o casamento? Se ela ficar sem o marido, a igreja vai sustentá-la, vai mantê-la, vai suprir as necessidades emocionais dela. É assim? Não tem nada disso. E vai dar um mau testemunho, né? Porque o marido vai ficar falando, deixei a mulher, porque a mulher só queria estar na igreja, não queria fazer as coisas de casa. Chegava, tava a galinha em cima do fogão, o cachorro deitado na cama, o gato, não é? E muitas vezes assim também, pastor, como liderança, a mulher, a líder, ela também é até uma psicóloga. Porque está pronta para ouvir. Muitas vezes a gente vai fazer uma visita na casa da irmã e a irmã está tão assim carente, a gente não sabe, mas tão carente que a gente nem fala. A gente só escuta, a gente tem que ouvir, e a irmã fala, e a irmã fala, e desabafa bastante. Exatamente. E a gente tem que ter uma palavra para falar com a irmã, conversar. E não são todas assim. Tem umas que são mais alvoroçadas, tem umas que são mais calmas. Então, cada irmã tem um jeito e a gente conhece cada uma do seu jeitinho. Então, a líder que trabalha na liderança de sua igreja, ela tem uma responsabilidade muito grande, é verdade, não é fácil não. Muito grande. Então, veja só. Uma irmã que se dedica à obra do Senhor, cujo marido não gosta da igreja, né? Fica muito complicado. Fica. Então, pastor, e a gente vai dizer o que é essa mulher? Não, vá para a igreja fazer a obra do Senhor. Não.
Aqui na igreja, não vou dizer faz muito tempo, tinha uma irmã cujo marido reclamava e ela não vinha à igreja. Ela disse, pastor, quando o senhor não me vê na igreja, é porque eu estou cuidando da minha casa, eu estou agindo com sabedoria para evitar conflitos dentro do meu lar. Eu disse, está certo, irmão. Eu nunca disse, não, mas vem-se embora. Deixa esse marido está endemoniado. Não é assim, minha gente. Pois é. Ela tem um esposo. A própria Bíblia diz que ela deve respeito a este marido. É verdade, é verdade. Seja ele quem for. Mas a Bíblia nos diz, é porque muitas vezes a gente quer viver o padrão que o mundo nos ensina, né? Mas o padrão bíblico diz que a mulher santa santifica o marido. Marido, é verdade. Não é? Ela sendo uma mulher cuidadosa, zelosa, sábia, tem muito mais possibilidade de ganhar o seu marido. De ganhar. Do que sendo aquela mulher que sai para círculo de oração todo dia, no alto não sei de onde, lá no córrego não sei de onde. Passa o dia todinho. Passa o dia todo fora, o marido chega em casa, a comida ou está deixei no forno. Peraí, assim. Não pode. Ninguém quer. Ele chegar em casa e encontrar a comida fria lá no forno para esquentar, É. bota no micro-ondas que prejudica a saúde, né? Aí então a companhia de micro-ondas vai ficar com raiva de mim, mas prejudica mesmo. É Já verdade, constatado. é. Aí então o que ocorre? Acaba o casamento. É verdade. Ou, no mínimo, ela vai viver um conflito. Dentro do Chega lar. na igreja com medo na hora de voltar, tem que correr, porque o marido vai chegar, etc, etc. Esse casamento vai de ladeira abaixo. É verdade. Então, por falta de Sabedoria. Teve um caso assim, pastor, no círculo de oração. Há muitos anos atrás, teve uma irmã que o marido dela não era evangélico e ela vinha para a igreja com medo. Não sei se o senhor ficou a par dessa situação. Ela vinha com medo e teve um ano que nós estávamos em festividade e ela veio para a igreja e ele veio atrás dela. Ela veio à tarde para a festividade e ela estava fardadinha lá no cantinho. Ela sentava sempre no cantinho dessa porta de trás. E quando ela olhou, a igreja estava muito cheia de tarde, ela olhou, ele estava lá e ela disse, eita, meu marido. Aí ela foi, saiu abaixadinha, foi embora. Ela disse, eu vou embora para casa. E Deus não deixou ele ver ela. Ele estava com facão. Ele estava com facão e ela saiu abaixadinha, correu, foi embora para casa. Ela disse que chegou em casa, tirou logo a farda, depois ele chegou. Aí ele chegou, mas não fez nada com ela. Mas ele proibia muitas vezes ela de vir para a igreja. Ele dormia com o facão debaixo do travesseiro. Ela contava, a gente ia ela passava tempo sem vir para a igreja e a gente sentia falta dela. E eu fiz muitas visitas na época e eu fui fazer essa visita a ela. Ele recebia a gente com a cara feia e às vezes ele não queria receber. A gente ligava primeiro para poder saber. A gente pode fazer a visita, fale logo com seu esposo para saber se a gente pode ir. Aí ela falava, quando ele estava de bom humor, aí ele deixava, pode vir. Aí a gente ia e ele ficava lá. A gente conversava com ele e tudo, mas a gente nunca criticou nada. A gente sabia o que é que a gente ia conversar. Irmã, está sem sua falta. Mas a gente vê aquilo e vê, a gente vê orar, a gente pode louvar. E ela olhava assim para ele disse, não, pode fazer. A gente fazia. E ele ficava lá no cantinho. Ele queria estar no poder. Hoje em dia ela não se encontra mais conosco, né? Faz muitos anos, Jesus guardou ela e deixou ele. Guardou ela. São conflitos, cada caso é um caso, não é? Tem maridos que não são evangélicos, mas também não. É verdade. Não ligam, né? Não eles ligam. Respeitam, não é, o posicionamento de suas esposas. Mas a gente vive numa sociedade com tantas nuances, né? É verdade. Vertentes. Tem maridos que são violentos, aí já é uma outra coisa. Já é uma questão até que a gente tem uma certa cautela
como dizemos aqui no Nordeste, se meter, né, nessa situação. Mas algumas vezes as autoridades precisam até ser acionadas por uma questão de sobrevivência, de perigo à vida. E os filhos eram revoltadíssimos. Aí a gente muitas vezes apela para a família dela, a família dele, que é para... Mas essa é uma questão à parte. O meu conselho é que a mulher cristã cuide bem de sua casa. Amém. Não é? Seja um exemplo dentro do lar. Não dê ao marido motivos de que ele se sinta, sabe, defraudado, né? Nas necessidades da casa, nas necessidades do lar. Não é? É verdade. Sábia. A Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa. É verdade. Então, muitas vezes a mulher é a causadora do problema. Ela enfrenta o marido, ela desafia o marido em relação à igreja. E isso põe em risco até a minha vida como pastor. É verdade. Eu já tive ameaças, entendeu? De maridos. De maridos. Não muitos, né? Mas você tem o quê com o pastor? Porque muitas vezes a irmã fala, o meu pastor, do possessivo, né? Aí então a mulher cristã sábia, cuide da sua casa, cuide dos seus filhos, cuide bem do seu esposo, não é? Bem, é verdade. E aí, quem sabe, você vai ter a oportunidade... Vai ganhar ele para Jesus. Vai ganhá-lo, não é? De chegar à igreja, tá certo? Amém. Então, não estrague o seu casamento para se assoberbar em outras atividades, mesmo que sejam da igreja. Amém.